Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre o método da perda de carga de dimensionamento de dutos de ventilação. No vídeo anterior nós falamos sobre o método dinâmico, que é aquele em que consiste na especificação ou determinação de velocidades para cada trecho a partir das recomendações, e com a vazão já definida e com essas velocidades para cada trecho, a gente vai calculando os diâmetros trecho a trecho. O método da perda de carga ele é semelhante, porém ele visa garantir que a perda de carga será uniforme ao longo de todo o sistema, ou seja, a perda de carga unitária, a perda de carga por metro de tubulação vai ser a mesma ao longo de todo o sistema. Isso vai ser feito seguindo esse passo a passo que é relativamente simples. Então vejamos, a gente vai iniciar pelo trecho final, considerando que é um sistema pode ter diversos ramos, seja de insuflamento, seja de sucção. A gente começa pelo trecho mais distante do ventilador e a gente vai arbitrar uma velocidade de escoamento para aquele trecho. Essa velocidade ela deve ser baixa e pode ser estabelecida com base na recomendação vista no vídeo anterior, aquelas recomendações de velocidade. E aí a gente vai calcular a seção de escoamento necessária. Qual que é o diâmetro para aquela seção? Considerando, a gente sempre está partindo do pressuposto que a gente já conhece a vazão para cada trecho e, consequentemente, a vazão total. E isso já foi visto em vídeos anteriores. Se você tiver dúvida, pode recuperar lá, quando falamos do sistema de ventilação diluidora, geral diluidora e local exaustora. Então, para aquele trecho, a gente vai calcular a partir da vazão conhecida e da velocidade estabelecida, o diâmetro. A partir desse diâmetro, a gente calcula a perda de carga por unidade, por metro daquela tubulação. Então a gente tem vazão, estabelece o diâmetro, com a velocidade, com a velocidade calcula o diâmetro. De posse desse dado, a gente calcula a perda de carga naquele trecho, para cada metro de tubulação com essa configuração. E essa então vai ser a perda de carga que deve ocorrer ao longo de todo o sistema a cada trecho que nós tivermos ao longo do sistema. Então, impor que a exigência de perda de carga unitária seja igual em todos os trechos retilíneos. E, finalmente, calcular, então, a partir dessa restrição, os diâmetros de cada trecho. Esse sistema também pode ser um pouquinho trabalhoso por um lado, mas ele facilita muito em termos da especificação da perda de carga. Então, a escolha de cada método vai depender da conveniência e da experiência de cada um, seja com o cálculo da perda de carga, seja com o estabelecimento ali a partir das velocidades de cada trecho. Complementando, então, já falamos sobre perda de carga nos sistemas e lá apresentamos basicamente aquela equação da perda de carga distribuída. É importante dizer que nesses sistemas de sucção não existem muitas válvulas, muitos ajustes, regulagens. Assim, o que existe bastante, que é bastante relevante, são as junções. Então, e para calcular isso, a gente normalmente usa o método do fator de perda de carga, que é esse mostrado aqui. Então, o fator de perda de carga ele pode ser calculado como a perda de carga, então, a partir do método do fator de perda de carga, é o produto entre o fator da perda de carga, vamos voltar aqui, a velocidade ao quadrado sobre 2G. Veja que aqui a gente substituiu o fator de atrito e o comprimento sobre o diâmetro. Esse termo, fator de atrito, comprimento sobre diâmetro, é exatamente o fator de perda de carga. O restante aqui é a mesma coisa, V ao quadrado sobre 2G. Por que a gente adota essa configuração? Muitas vezes porque é esse dado que pode estar disponível para nós calcularmos as perdas de carga, e não o comprimento equivalente, ou comprimento, ou diâmetro, que muitas vezes quando a gente está falando de transições, que diâmetro adotar, uma vez que eu tenho um diâmetro na entrada e um diâmetro diferente na saída, numa expansão, numa redução. Então aquele conceito de diâmetro fica um pouquinho mais complicado e a gente passa a adotar o fator de perda de carga, que muitas vezes é tabelado para nós, e aqui eu vou mostrar alguns exemplos. Aqui, por exemplo, entradas de dutos, a gente tem o K
igual a 0,2. Se a gente tem duto com flange aqui, o K igual a 0,5. Se a gente tem uma transição aqui entre um diâmetro e outro, K igual a 0,9. Saída de tubo, mesma coisa, K igual a 1, K igual a 1 nesse caso. Se a gente tem a saída aqui de um diâmetro maior para um diâmetro que tem uma redução aqui bem abrupta, bem seca, aí aqui a gente já tem uma relaçãozinha, vejam só, Dzinho, que é esse diâmetro menor, sobre o D maior. Então é óbvio que quanto mais próximo o Dzinho estiver do Dzão, ou seja, quanto maior esse diâmetro, menor vai ser a perda de carga e, consequentemente, menor o fator de perda. E para fatores de perda a gente tem para diversas configurações, diversas junções. Essa fonte, inclusive, que eu tenho utilizado bastante aqui, que é o Massinter, traz diversas configurações possíveis, e na literatura, na bibliografia, você também pode obter. Eu trouxe apenas algumas aqui para efeito de exemplo. Temos aqui também, eu trouxe aqui recomendações para curvas e junções. Continuando, né? Se a gente vai fazer uma curva aqui, uma mudança de direção, é interessante comentar que muitas vezes essas curvas são feitas em gomos, porque os diâmetros são muito grandes. Então a gente não está falando de uma peça única, a gente está falando de várias peças em gomos sendo montados, vários elementos sendo montados para obter essa mudança de direção. E aqui tem, para duto circular, o mínimo aceitável é que o raio de curvatura seja pelo menos uma vez igual o diâmetro. Então esse raio aqui de curvatura tem que ser pelo menos igual a diâmetro, e o ideal é que ele seja entre duas vezes o diâmetro e 2,5 vezes o diâmetro, para que a perda de carga seja reduzida, porque aqui a gente tem uma boa distribuição. O escoamento ele vai mudar de direção de forma suave, não de forma abrupta. E aqui a gente tem, para duto retangular, o recomendado é que a seção seja dessa forma e não dessa forma, porque dessa forma aqui nós teríamos uma geração de vórtice muito intensa, porque essa altura aqui é muito maior do que a largura de escoamento. Nesse caso aqui a gente vai ter uma largura maior do que a altura, então a geração o escoamento ele vai ser mais aderente à curva nesse caso, se comparado a esse caso aqui. Aqui a gente vai ter uma zona de descolamento do escoamento e geração de vórtices, o que vai gerar uma recirculação localizada ali, uma perda de carga bastante acentuada nesse ponto. E para acabar, falar um pouquinho sobre a velocidade mínima devido a contaminantes. A gente tem que estar alerta a isso, especialmente quando existe transição de seção transversal. Vejam só, a gente tem uma seção menor, uma variação de redução em função do aumento da vazão. Aqui a gente tem um trecho, vamos imaginar como a setinha está mostrando aqui, então é um sistema de sucção, um sistema de exaustão. Então a gente está aumentando a vazão nesse trecho e, portanto, a gente aumenta a vazão para garantir uma velocidade mínima no caso de transporte contaminante. Porque se essa velocidade mínima não for alcançada, e é importante a gente dizer aqui que então essa transição ela não pode ser grande ao ponto dessa velocidade ser menor do que essa velocidade mínima, porque senão a gente aumenta muito a chance de deposição desse material contaminante, desse particulado na tubulação, o que vai ser muito danoso tanto do ponto de vista da eficiência do sistema quanto do ponto de vista estrutural, porque se esse contaminante ele for acumulando, ele vai ter dois efeitos muito danosos. Primeiro é a redução da seção transversal de passagem, aumentando a perda de carga do escoamento, e o segundo é a questões de manutenção, porque essas tubulações geralmente elas têm espessuras, esses materiais têm espessuras muito pequenas, porque são fluidos leves, fluidos gasosos, pressões relativamente baixas, então elas não são muito robustas. Se a gente começa a acumular material sólido particulado ali, ela pode vir ao colapso, a romper ou a fletir, pelo menos causando problemas ali de manutenção. E finalmente aqui mostrando algumas recomendações, se a gente tem diversas junções, importante que elas sejam distribuídas ao longo do sistema principal, do duto principal. Então vejam, não acumular
não colocar mais de uma junção numa transição. Aqui aceitável porque essa transição é bastante longa, mas o ideal é que ela seja de fato a cada inserção aqui a gente ter uma junção, uma transição. Veja que aqui a gente tem um pequeno trecho reto de tubulação e outra junção com mais um elemento aqui de aumento de vazão, para que não ocorra uma turbulência muito excessiva nesse trecho de tubulação, aumentando em muito então a perda de carga. Com esse slide eu finalizo esse vídeo, que teve como objetivo principal passar muito rapidamente, porque é relativamente simples, o método da perda de carga, de dimensionamento de dutos de ventilação, e também passar outras informações a respeito da perda de carga a partir do fator de perda e algumas recomendações de junções. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.